Bom dia. Eu estava agora falando com Deus e é como se Deus me dissesse: eu tenho pressa. Porque eu mesma, na verdade, eu não sou uma pessoa apressada. Não. Eu sou uma pessoa que tenho muita paciência. Sei esperar. Deus também é. Deus tem paciência, Deus sabe esperar. Mas há coisas que Deus quer que seja feito logo, o mais rápido possível, porque principalmente quando se trata da salvação dos filhos dele. Porque o que Deus mais quer nesta vida é salvar os filhos dele, o povo dele. Deus quer salvar. E Deus, imagina bem, o dia que eu, você estiver diante dele, o dia que a gente morrer estiver diante dele, e se porventura a gente for condenado, a gente vai cobrar ele, a gente vai dizer para ele: Senhor, o Senhor podia ter feito alguma coisa, algo a mais para me salvar. E ele então vai poder dizer para nós: eu fiz tudo. Você que não se importou, você que não deu valor, você não buscou, você deixou para depois. Então, Deus vai ter muita coisa para falar para a gente. Mas então, o que nós temos que fazer aqui nessa terra é fazer proveito de tudo que nos leva à salvação. Tudo. E, na verdade, tudo é Ele mesmo. Ele é o tudo. Ele tudo fez, Ele tudo criou. Ele tudo faz. Ele tudo está fazendo pela nossa salvação. Ele quer nos salvar. O máximo de pessoas. E Ele quer que façamos proveito também de tudo quanto podemos usar para alcançar as almas, os filhos dele. No caso Deus está contando comigo, com este meio que eu estou usando agora. A palavra, a internet, a mídia. A gente sabe que se faz muita coisa ruim com esse meio, mas também é possível salvar sim muita gente fazendo uso desse meio. Porque tudo é de Deus. Só que muitas coisas estão sendo usadas errada, do lado errado. Mas quando a gente pode usar para o bem, então façamos. Ainda mais quando é para Deus. Eu ia deixar para depois, para falar o que eu quero falar. Na verdade, não é falar. Contar algo que me aconteceu. E eu já quero ir direto ao ponto, porque eu não sei o dia de amanhã. Talvez amanhã eu não esteja mais aqui, já esteja enterrada. Talvez algumas pessoas que estão vendo esse vídeo até vai estar no meu velório, quem sabe. Então, é hoje. É hoje, não é amanhã, é hoje. Então, tem que ser hoje, né? Então, o que eu quero dizer é que eu, como muitas pessoas, nunca imaginei que Deus pudesse aparecer nessa terra para alguém. Nunca imaginei, nunca pensei. Porque para mim o que Deus tinha que fazer, Ele fez tudo.
a última coisa que, na minha opinião, ele fez por nós foi quando ele mandou, ordenou, permitiu que o filho dele viesse na forma de um ser humano, né? Nasceu do ventre de Maria, se tornou um homem como qualquer homem, viveu entre nós, pregou o evangelho, pregou a verdade. Ele veio fazer filhos para Deus, assim como Jesus Cristo também é filho. Ele veio fazer filhos para Deus, porque o homem estava perdido por causa do pecado. Mas Deus prometeu o Salvador e o Salvador veio. Então, para mim, quando ele fez isso por nós, para mim, ele já tinha feito tudo. E depois que me aconteceu esse fato, eu comecei a pesquisar. Em primeiro lugar, no dia que me aconteceu, que eu vi, aí às vezes você pode falar, a visão? Não, não foi visão. Mas no dia que eu vi, eu não falei nada. Acho que por isso que Deus contou e está contando comigo, porque eu sou uma pessoa muito equilibrada, sou uma pessoa muito equilibrada. Eu não falo nada sem pensar, não tomo atitude sem pensar. Então, quando aconteceu, quando eu vi, vou falar, aqui em casa estava acontecendo um culto, porque ainda eu falei assim com Deus, falei com ele, falei, Senhor, Pai, ainda que ninguém veja minha filha curada, não veja meu marido liberto da bebida, do cigarro, não veja mudança na minha vida, não veja prosperidade, não veja nada na minha vida, não importa. O que me importa é que eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez por mim nessa terra, porque até agora o Senhor é comigo, até agora o Senhor está me ajudando. E para mim o que o Senhor tinha que fazer, o Senhor fez, o que o Senhor tem para fazer, o Senhor está fazendo. E o que o Senhor vai fazer eu não sei, porque o amanhã é seu, pertence ao Senhor. Mas eu quero fazer um culto na minha casa de ação de graça, um culto agradecendo ao Senhor por tudo, tudo, tudo. E não é só pelas coisas boas que o Senhor fez na minha vida, não. Eu quero agradecer também as coisas ruins que me aconteceram, porque as coisas ruins que me aconteceram, elas me ajudaram muito mais do que as coisas boas, porque as coisas ruins que me fez sofrer, me fez te procurar, me fez me aproximar do Senhor, me fez te buscar, me fez querer mais o Senhor, me fez estudar, me fez procurar, me fez pensar, me fez analisar, me fez muita coisa. Portanto, tem 12 anos que eu tenho lutado aqui com a minha filha, que segundo a medicina ela é esquizofrênica, mas segundo o próprio Deus ela não tem nada, porque Jesus não veio trazer doença para ninguém. Jesus trouxe vida e vida com abundância. Ele trouxe, quem crê recebe, toma posse, quem recebeu, tomou posse, tem. Então eu tenho. Vida e vida com abundância. Jesus veio, trouxe, eu tenho. Mas, para a medicina, esquizofrenia é uma doença. Aí tá. Então, 12 anos eu tenho lutado com a minha filha. E durante esses 12 anos eu procurei orar na primeira hora do dia, que para mim é meia-noite a primeira hora do dia. Portanto, que eu sem poder sair de casa para passar uma roupa, para limpar uma casa, eu e a minha filha casada combinamos de vender pastel aqui na minha casa. E por fim a gente começou a falar pastelaria. Mas aqui na minha casa para cuidar dela, da minha filha, Graziele, que está comigo até hoje. E trabalhei na pastelaria, foi sucesso, a gente teve muitos clientes, a gente conseguiu até um aplicativo
Nosso não, hoje eu sei que nada a gente tem, mas a gente tinha um aplicativo para fazer as vendas. E quando terminava, eu estou te contando porque quando terminava eu parava de trabalhar 23 horas e eu já fiz isso de propósito. Não, eu vou trabalhar até 23 horas e quando eu terminar o trabalho eu já me ajoelho, já vou orar, já vou falar com Deus na primeira hora do dia, porque eu quero dar para Ele a primeira hora, o primeiro lugar. Ele é o primeiro na minha vida, primeiro. E assim eu creio que eu vou estar vencendo esse espírito de morte que se levantou contra mim e contra a minha família. Em nome de Jesus, eu fiz isso por 12 anos. Até agora, até hoje eu faço isso. E aí, eu cheguei à conclusão de que a gente não deve ficar só pedindo. Não. Chega uma hora na nossa vida que a gente tem que agradecer, porque Deus, Ele já fez tudo, tá tudo pronto. A gente só tem que crer, tomar posse e crer e confiar, perseverar. E é o que eu tenho feito. Falei, não, chegou a hora de agradecer, eu quero agradecer. Aí falei, eu quero esse culto de ação de graça na minha casa em agradecimento a Deus por tudo que Ele fez, até pela cura, libertação da minha família, meu marido, tudo. Quero agradecer Ele por tudo, tudo mesmo. E aí na minha igreja, onde eu estava congregando, eles não fazem culto de ação de graça na casa das pessoas, não. Aí falei, e agora? Eu quero um culto. Aí eu fiz amizade com umas irmãs de outras igrejas e ela falou, irmã, se a senhora quiser, o pastor da nossa igreja vai lá fazer um culto lá na casa da senhora, esse culto que a senhora quer aí de ação de graça. Aí falei com meu esposo e meu cunhado é de outra igreja também, meu cunhado, não, a gente vai lá. Tá. Aí falei com o pastor da minha igreja, né? Falei para ele se podia fazer o culto. Ele falou, não, isso aí quem resolve é a senhora e seu esposo. Se vocês quiserem, faz, tá? Aí combinamos. Aí vieram várias pessoas. Vieram para o culto, inclusive minha cunhada, que mora aqui do lado da minha casa. Meu cunhado, a esposa dele, veio bastante gente, bastante pessoas. Meu esposo estava aqui, minha filha, todo mundo aqui. E tá ali, eu peguei e arrumei tudo à frente da minha casa, porque meu esposo, ele até ontem tomou cerveja. Eu falo ontem porque todos os dias eu creio que ele não vai tomar mais, mas então até ontem ele tomou cerveja e as latas ele deixava em qualquer lugar, as latas. Aí tirei aquele monte de lata, botei pra lá as latas e arrumei, organizei pelo menos a frente. A casa não dei conta de arrumar não. Mas a frente da casa eu arrumei, a varanda onde ia ser o culto, limpei tudo, organizei, deixei tudo arrumadinho, limpinho. E o culto começou a acontecer. E durante o culto houve uma hora que o pastor falou assim, irmãos, vamos fechar os olhos e vamos orar. Então todo mundo fechou os olhos, eu também fechei o olho para orar. E na hora que eu fechei os meus olhos para orar também, eu senti um sopro grande, forte e gelado. E naquele dia tava ventando, mas aí na hora que eu senti aquele assopro, eu vi que era um assopro, não era vento. Todo mundo sabe o que é um vento, o que é um assopro, todo mundo sabe. Eu também soube que não era vento, era um sopro. Aí eu olhei para ver se estava ventando ainda. Eu olhei, abri os olhos, verifiquei que não estava ventando. Não. Aí eu vi uma claridade diferente. Aí quando eu olhei, entrou na varanda, aonde estava acontecendo o culto. Entrou na varanda algo como se fosse a lua. É como se a lua tivesse chegado na minha casa e entrado por baixo da viga da varanda da minha casa.
Era bem clarinho, transparente. As laterais eram amarelas como o sol, aquele que dividia assim o nosso espaço com, a, com, a, com a, uma pessoa para mim, só pode ser amarelo. E dentro era cachoeiras de água, dentro era cachoeira de água, muita água, cheio de água, água, só água e água limpa, água transparente. Elas tinham divisões com linhas muito finas, descendo vertical, assim, vertical, as linhas. E umas águas eram azuis clara, outras era branco transparente e outras era branco cor de neve, como se fosse cor de neve. Mas tudo era água, só água. E eu olhei, observei aquilo que eu nunca vi na minha vida. Na hora que eu vi, falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí eu olhei, eu quis ver o que era. Aí eu vi, e quando eu abri os meus olhos, que eu vi que não era vento, falei, quem me soprou? Aí quando eu vi, havia uma boca, não era uma boca pequena, porque o que me apareceu não era pequeno, era uma boca grande. Era uma boca, mas eu pude ver o formato da boca. No meio daquelas águas, eu vi o formato da boca. E a boca não estava fechada, a boca estava assoprando. E então ele me disse, fui eu que te soprei, fui eu. E dentro da boca saía um ar gelado, como aquele ar que tem, como é que eu posso falar? Quando há gelo com calor, que sobe aquele ar gelado, um vapor gelado, saía daquela boca. Era o mesmo ar que tinha me assoprado. Aí eu olhei direito e vi que tinha um par de olhos. Tinha olhos, só que os olhos estavam fechados. E aquela pessoa, aquele rosto que eu via dentro daquelas águas, estavam assim, ó. Não era assim. Não, era assim. Assim. Aí eu perguntei, mas quem é? É anjo? É como se ele falasse para mim, não sou anjo. Eu perguntei de novo, o que é um anjo? Ele falou, não, sou eu. Aí naquela hora veio dentro de mim uma certeza, ninguém falou, mas veio dentro de mim uma certeza, é Deus, é o próprio Deus. E é como se ele falasse assim para mim, filha, eu vim pessoalmente receber de você o que você fez para mim. O que você fez para mim. Aí quando eu vi, eu falei, é Deus, só pode ser Deus, é Deus, meu Deus. Deus apareceu para mim, eu falei para ele, pai, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor tinha que aparecer para mim? Não precisava. Eu não precisava ver o teu rosto, eu não precisava ver a tua face para acreditar que o Senhor é Deus, que o Senhor existe. Eu nunca pedi para ver tua face, nunca pedi. Eu não precisava ver tua face para acreditar.
acreditar que o Senhor é Deus, que o Senhor é meu Deus. Aí, porque eu já tinha falado para Satanás, porque ele tinha manifestado várias vezes na minha filha aí. E eu falei para ele, falei assim para ele: você estava lá no céu, você viu a face do nosso Deus, você esteve com ele lá, face a face. Você viu a face dele, mas você não valorizou. Você teve coragem de se rebelar contra ele. E eu nunca vi a face do meu Deus. Mas ainda assim, eu creio nele, eu confio nele, ele é o meu Deus. Porque foi ele que me deu Jesus, e Jesus nos deu o Espírito Santo, falei para ele. Por isso eu falei para Satanás quando estava manifestado aqui na minha filha, falando coisas para mim, falando que ia acabar com a minha família, que ia afundar a minha família, que ia... Falou que foi ele que afundou o Titanic e que também ele ia afundar minha família. Eu falei, não, você não vai afundar minha família. Você afundou o Titanic, quem afundou o Titanic? Você afundou o Titanic, talvez porque você é mentiroso, talvez você afundou o Titanic, porque quem fez o Titanic nem acreditava em Deus. Mas a minha família tá assim, ó, dentro das mãos do meu Deus. E quem é você para abrir os dedos do meu Deus para tocar na minha família? Você não pode. Quando eu falei assim, ele sumiu. Minha filha voltou ao normal. E outras vezes ele falou, essa casa aqui é minha. Falei, mentiroso, nem eu tenho casa. Imagina você. Você não tem nada, nem eu tenho nada. Tudo que eu tenho é do meu Deus. Tudo que é de Deus, pertence a Deus, é de Deus e pronto. Mas então, foi o que aconteceu. Eu tenho certeza de que eu, sem merecer, não mereço mesmo. Ninguém é merecedor, ninguém nessa terra é merecedor de ver a face da terra, porque a face de Deus, porque nós somos pecadores. E está escrito que muita gente fala que a Bíblia fala que se o ser humano vê a face de Deus, ele é consumido, mas Deus ele pode aparecer para as pessoas da forma que ele quiser. E ele se fez na forma de água para aparecer para mim. Talvez se ele tivesse aparecido para mim como fogo, talvez eu teria sido consumida. A gente não sabe, mas ele apareceu para mim na forma de água. Água. Cachoeiras de água, muitas águas. E eu tô aqui olhando o local onde ele apareceu para mim. E o local não é bonito não, minha casa não é bonita não. Quando eu vi ele, sendo sincero, eu senti até vergonha do local. Pobre. Eu falei para ele, muita gente não entra na minha casa. Mas ele falou, eu entro. Eu entro. Aqui, ó. Esse local aqui que você tá vendo, foi aqui que ele apareceu, ó. Foi aqui. Nessa varandinha tão baixinha, pequenininha que você tá vendo. Uma parte veio aqui, chegou até aqui. E para cima eu não vi esse telhado aqui não, era só ele. Eu só vi um pedacinho lá e um pedacinho lá. Aqui tudo aqui era ele, ó. Aqui tudo aqui era ele, esse telhado aqui sumiu. Era só ele que estava aqui. Era só ele que estava aqui. Foi rápido. Foi rápido. Só enquanto nós orávamos ali de olho fechado, eu vi tudo. Minha cunhada até falou, Cida, mas
Aquele tempo tão curto que nós orou de olho fechado, você viu tudo isso? Vi. Eu vi. Eu vi. Mas está escrito que nos últimos dias aconteceria muita coisa que as pessoas nunca nem imaginariam o que iria acontecer. E é algo que eu nunca imaginei na minha vida. Nunca imaginei. Mas aconteceu. Eu tenho certeza de que o próprio Deus apareceu para mim.